Toda clínica que cresce começa a lidar com um problema silencioso: contratos e autorizações espalhados. Um contrato está no computador da recepção. Um termo foi impresso, mas ninguém sabe se voltou assinado. A autorização de retirada da criança está no WhatsApp. O contrato do terapeuta está em uma pasta. E quando alguém pergunta: quem assinou? Quando assinou? Ou onde está o documento final? Começa a caça ao arquivo. O problema não é só organização, é risco. Risco de atender paciente sem contrato. Risco de liberar criança para pessoa não autorizada. Risco de usar imagem sem consentimento. Risco de contratar profissional sem documentação formalizada. E risco de a clínica depender de processos manuais para provar algo importante. É exatamente para isso que existe o módulo de gestão de contratos do consultório Prime. Vamos começar com um cenário muito comum em clínicas terapêuticas, infantis e multidisciplinares. Imagine que a clínica atende uma criança. A mãe ou responsável informa que, além dela, outra pessoa pode buscar o paciente depois da sessão. Uma avó, uma cuidadora, um motorista, uma babá ou outro familiar. Em muitas clínicas, isso seria resolvido com uma mensagem no WhatsApp, uma anotação na agenda ou um papel assinado e depois escaneado. Mas, quando a operação cresce, esse tipo de controle informal pode gerar erro. No consultório Prime, essa informação pode ser registrada dentro da própria ficha do paciente, e a partir dela, a clínica consegue gerar um termo formal de autorização. Aqui, dentro da ficha do paciente, a clínica registra as pessoas autorizadas com os dados necessários para a identificação. Isso transforma uma informação que antes ficava solta em um dado estruturado dentro do sistema. E o mais importante, esse dado pode ser usado automaticamente dentro de um termo ou contrato, sem a secretária precisar copiar e colar nomes, CPFs ou informações manualmente. Agora, vamos gerar um termo de autorização para a retirada do paciente. O sistema possui modelos de documentos que podem ser criados, editados e reutilizados pela clínica. Neste caso, vamos selecionar o modelo de termo de autorização. O consultório Prime pega os dados da empresa, os dados do paciente, os dados do responsável e a lista de pessoas autorizadas e monta automaticamente o documento. Isso reduz retrabalho e evita erros comuns, como digitar CPF errado, esquecer o nome do responsável ou usar um modelo antigo salvo no computador da recepção. Antes de enviar para assinatura, o sistema sempre gera uma prévia do PDF. Esse é um ponto importante. A clínica consegue revisar o documento antes de disparar qualquer solicitação de assinatura. Se perceber algum erro, pode voltar, corrigir a ficha, ajustar dados, alterar o modelo ou revisar as testemunhas. Ou seja, a clínica não consome crédito e não envia nada para o paciente antes de ter a chance de conferir o documento. Repare que o documento não foi preenchido manualmente. O modelo usa campos automáticos, chamados de macros, que puxam informações reais do sistema: nome do paciente, CPF, responsável, dados da clínica, endereço, data atual, pessoas autorizadas e outras informações podem ser inseridas automaticamente. Além disso, o sistema permite regras condicionais. Por exemplo, se o paciente for menor de idade, o contrato pode qualificar o responsável legal. Se um campo estiver vazio, o modelo pode ocultar um trecho ou usar um texto alternativo. Se houver uma tabela de preços, pessoas autorizadas ou franquia de serviços, o sistema pode montar esses blocos automaticamente. Na prática, a clínica ganha um motor de documentos, não apenas um editor de texto. Depois da conferência, o sistema pergunta se a clínica deseja enviar esse documento para assinatura eletrônica. Ao confirmar,
o consultório Prime envia o contrato para assinatura por meio da integração com a ClickSign. As partes recebem um e-mail com o link para visualizar e assinar o documento. O processo usa assinatura por e-mail com token, seguindo o fluxo de validação do parceiro de assinatura eletrônica. A clínica não precisa abrir a ClickSign, montar envelope manualmente, subir PDF, cadastrar signatários e depois baixar o documento assinado. O consultório Prime orquestra esse processo dentro da própria operação da clínica. As partes recebem um e-mail com a solicitação de assinatura. A partir desse e-mail, o paciente, responsável, profissional, empresa ou testemunhas acessam o documento e assinam eletronicamente. O modelo define quem precisa assinar: paciente, clínica, profissional, testemunhas ou apenas uma das partes, dependendo do tipo de documento. Isso permite usar o módulo tanto para contratos completos quanto para termos simples, como autorização de uso de imagem, autorização de retirada, contrato de prestação de serviços ou contrato com prestadores. Depois do envio, o contrato aparece no sistema como aguardando assinatura. E aqui está uma dor muito comum que o consultório Prime resolve: saber quem já assinou e quem ainda está pendente. Clicando na lupa, o sistema consulta a ClickSign em tempo real e mostra o andamento do processo. A clínica consegue verificar se o paciente já assinou, se a empresa assinou e se as testemunhas ainda estão pendentes. Isso evita aquela rotina de perguntar em grupos, procurar e-mails, abrir outro sistema ou depender da memória da equipe. O sistema também permite configurar regras gerais para assinatura digital. A clínica pode definir o prazo máximo para a assinatura dos contratos e de quanto em quanto tempo lembretes devem ser enviados. Se o contrato for concluído, o sistema atualiza o status. Se o processo for interrompido ou expirar, essa informação também retorna ao consultório Prime. E quando há mudança importante no status, como contrato concluído ou interrompido, o painel de mensagens do sistema avisa a equipe. A notificação é clicável e leva diretamente para a ficha do paciente ou para o cadastro do profissional relacionado. Quando todas as partes assinam, o contrato muda para concluído. Se for um contrato de paciente, ele fica vinculado à ficha do paciente. Se for um contrato de médico, terapeuta ou prestador, ele fica vinculado ao cadastro do profissional. Isso é muito importante, porque o contrato final não fica perdido em uma pasta solta ou no e-mail de alguém. Ele volta para o contexto correto dentro do sistema. Ao abrir o PDF final, a clínica acessa o documento assinado. E não é apenas uma imagem de assinatura colada no contrato. O arquivo final traz as evidências do processo de assinatura: quem assinou, em qual papel, data e hora, CPF, e-mail, autenticação por token, IP, hash do documento original e log gerado pela ClickSign. Isso dá muito mais segurança para a clínica, porque o documento final vem com uma trilha de evidências do processo. A clínica consegue comprovar que aquele documento foi enviado, assinado e finalizado dentro do fluxo eletrônico. Vamos recapitular o cenário. A clínica registrou as pessoas autorizadas a retirar o paciente. Gerou um termo a partir de um modelo. O sistema preencheu automaticamente os dados. O documento foi revisado em PDF. Foi enviado para assinatura eletrônica. As partes assinaram por e-mail com token. O status foi atualizado no sistema. O contrato final assinado voltou para a ficha do paciente. Esse é o tipo de controle que muda a rotina de uma clínica. Não é só assinar documento, é transformar contrato em processo. Agora que vimos um caso completo, vamos olhar como o módulo funciona por trás. A clínica pode ter vários modelos de contrato e termos.
Esses modelos podem ser usados para documentos de pacientes ou de profissionais. Por exemplo, contrato de prestação de serviços com paciente, termo de autorização de uso de imagem, autorização para retirada de paciente, contrato de prestação de serviços com terapeuta, termo de ciência, aditivos, documentos internos e outros modelos que a clínica precisar. O consultório Prime já disponibiliza modelos prontos que podem ser importados e ajustados. A clínica também pode criar seus próprios modelos ou acionar o serviço de concierge para parametrizar tecnicamente um documento fornecido pela própria clínica. Um ponto importante: o consultório Prime facilita a criação, preenchimento, envio e gestão dos documentos. Mas o conteúdo jurídico do contrato deve sempre ser validado pela própria clínica e, preferencialmente, pelo seu jurídico. Os modelos prontos servem como ponto de partida operacional. Cada clínica pode importar, editar, adaptar e criar variações conforme sua realidade. O papel do consultório Prime é facilitar a gestão do documento, reduzir retrabalho e organizar o fluxo. A responsabilidade sobre o conteúdo final é da clínica. O editor de modelos é visual. Isso significa que o usuário não precisa programar ou escrever HTML manualmente. Ele pode editar o texto, formatar o documento, inserir campos automáticos, configurar assinaturas e montar o modelo dentro do próprio sistema. Quando o usuário precisa inserir uma assinatura posicional, o sistema também oferece botões para inserir as tags no local correto. Assim, o contrato pode ser assinado exatamente onde a clínica deseja, inclusive em várias partes do documento. A assinatura posicional é um recurso importante para documentos mais formais. Com ela, a clínica define onde a assinatura deve aparecer no documento. O sistema trabalha com posições como primeira assinatura, segunda assinatura, testemunha 1 e testemunha 2. No contrato de paciente, por exemplo, a primeira assinatura representa o paciente e a segunda assinatura representa a empresa ou clínica. No contrato de profissional, a primeira assinatura representa a empresa ou clínica e a segunda representa o usuário, médico ou terapeuta. O sistema informa essa lógica para evitar confusão na criação do modelo. Em cada modelo, a clínica define quem precisa assinar. É possível configurar a assinatura da primeira parte, a assinatura da segunda parte e uso de testemunhas. Quando o modelo exige testemunhas, o sistema trabalha com 2 testemunhas. Elas podem vir das configurações padrão da clínica, podem ser selecionadas entre usuários cadastrados ou podem ser digitadas manualmente no momento da emissão. Para a assinatura eletrônica, dados como nome, CPF e e-mail são essenciais, porque o sistema precisa identificar corretamente os signatários e enviar a solicitação de assinatura. O módulo também permite definir o papel de cada assinatura. Por exemplo, contratante, contratada, prestador de serviços, responsável legal, representante legal, testemunha, assinar, acusar recebimento, entre outros papéis disponíveis. Isso permite que o mesmo motor de contratos atenda a diferentes tipos de documentos, desde um termo simples até um contrato formal entre clínica e profissional. Para automatizar o preenchimento, o sistema oferece um dicionário de campos permitidos. A clínica pode usar campos como nome do paciente, CPF, responsável, endereço, dados da empresa, dados do profissional, valores, dados bancários, testemunhas, foro, plano contratado e outros. Também existem macros especiais para formatar CPF e CNPJ, formatar valores em moeda, escrever valores por extenso, montar endereço completo e criar regras condicionais. Isso permite criar documentos inteligentes.
Por exemplo, se o paciente for menor de idade, o contrato pode incluir o responsável legal. Se um campo estiver vazio, o modelo pode ocultar um trecho. Se houver pessoas autorizadas, o sistema pode montar uma tabela ou lista automaticamente. Outro recurso importante é a validação de inconsistências. Se a clínica habilitar essa opção, o sistema verifica se existem campos usados no modelo que estão sem preenchimento, na ficha ou no cadastro. Antes de emitir o contrato, ele mostra exatamente quais informações estão faltando. O usuário pode voltar e corrigir os dados, ou, se fizer sentido para aquele caso, gerar o contrato mesmo assim. Isso evita que a equipe descubra tarde demais que o contrato saiu sem CPF, sem responsável, sem endereço ou com informação incompleta. Para assinatura eletrônica, algumas validações são críticas. Se o contrato exige a assinatura de uma parte, essa parte precisa ter os dados necessários para receber e assinar o documento. Por exemplo, se o paciente não tem e-mail cadastrado, o sistema bloqueia o envio eletrônico e orienta a correção. O mesmo vale para testemunha sem nome, CPF ou e-mail. Isso evita que o contrato seja enviado de forma incompleta ou que o processo de assinatura fique travado por falta de dados básicos. O módulo também possui configurações gerais. A clínica pode habilitar assinatura digital, definir margens dos contratos gerados, escolher se deseja validar inconsistências antes da emissão, impedir agendamento de pacientes sem contrato assinado e exibir alertas na ficha quando houver contrato pendente. Também é possível configurar o prazo máximo para assinatura e a frequência dos lembretes enviados. Além disso, testemunhas habituais podem ser cadastradas nas configurações para poupar tempo nas emissões recorrentes. Isso ajuda a transformar a gestão de contratos em uma política operacional da clínica, não apenas em um botão de envio. O módulo não serve apenas para pacientes. Ele também pode ser usado para contratos com médicos, terapeutas e outros prestadores de serviço da clínica. No cadastro do profissional, a clínica pode emitir contratos usando dados do próprio profissional, dados da empresa, condições financeiras, dados bancários, tipo de prestação, valor hora, repasse, prazo de não concorrência e outras informações. Quando o contrato é enviado eletronicamente e concluído, ele fica vinculado ao cadastro do profissional. Isso é especialmente útil para clínicas que trabalham com muitos terapeutas, prestadores autônomos ou profissionais parceiros. Além de aparecer na ficha do paciente ou no cadastro do profissional, os contratos eletrônicos também podem ser acompanhados em uma visão central, a gestão eletrônica de contratos. Nessa tela, a clínica consegue visualizar todos os contratos enviados eletronicamente, pesquisar por contraparte, abrir PDFs e acompanhar status. Contratos aguardando assinatura, concluídos e interrompidos, permanecem registrados. O sistema não remove o histórico. Isso é essencial para a gestão administrativa da clínica, porque permite consultar tudo o que foi enviado e em qual situação cada documento se encontra. A assinatura eletrônica utiliza créditos, conforme a franquia do plano contratado. O crédito é consumido quando o contrato é enviado para assinatura eletrônica. Se a franquia acabar, o sistema não bloqueia a operação. Ele permite o envio e o uso excedente é cobrado conforme o plano. Caso ocorra uma falha técnica no envio, o sistema pode estornar o crédito, podendo levar até 24 horas. A clínica acompanha sua franquia, total utilizado e valor de excedente na área Meus Limites. Essa regra permite que a clínica continue operando mesmo quando ultrapassa a franquia, sem travar uma assinatura importante. Compare isso com o processo manual. Sem uma ferramenta integrada, a clínica precisa editar um Word, salvar PDF, enviar por e-mail, cobrar assinatura, baixar arquivo, renomear,
arquivar, avisar a equipe e lembrar onde colocou o documento final. Com o consultório Prime, o processo fica muito mais organizado. O modelo já está no sistema. Os dados são preenchidos automaticamente. A prévia é revisada antes do envio. A assinatura é disparada pela plataforma. O status é atualizado por integração. As notificações avisam a equipe. O contrato final volta para o paciente ou profissional correto. Isso reduz retrabalho, reduz risco e melhora o controle da clínica. Algumas dúvidas comuns. A clínica é obrigada a usar assinatura eletrônica? Não. Ela pode apenas gerar o PDF e conduzir a assinatura manualmente. O sistema consome crédito ao gerar prévia? Não. O crédito só é consumido quando o envio eletrônico é confirmado. O sistema guarda contrato assinado? Sim, quando o fluxo é eletrônico. Contratos de paciente ficam na ficha do paciente. Contratos de profissional ficam no cadastro do profissional. O sistema acompanha quem assinou? Sim, enquanto está aguardando a assinatura, a lupa consulta a ClickSign em tempo real. O contrato final tem evidências? Sim, o PDF final assinado traz logs e informações do processo de assinatura. O consultório Prime revisa juridicamente o contrato? Não. A plataforma facilita a operação e a gestão documental, mas o conteúdo deve ser validado pela clínica e seu jurídico. No fim, o módulo de contratos do consultório Prime resolve uma dor muito concreta da clínica. Ele ajuda a transformar contratos, termos e autorizações em um processo organizado, rastreável e integrado à rotina. A secretária deixa de depender de modelos soltos. O gestor deixa de procurar contrato em pasta. O financeiro e o administrativo sabem o que está pendente. O profissional tem seus contratos vinculados ao cadastro. O paciente tem seus termos vinculados à ficha. E a clínica ganha mais controle sobre documentos que podem ser críticos para a sua operação. Contrato não deveria ser o arquivo perdido? Contrato deveria fazer parte da gestão da clínica. Se a sua clínica ainda gera contratos manualmente, coleta assinaturas no papel, perde documentos em pastas ou não consegue acompanhar facilmente quem assinou e quem ainda está pendente, vale a pena conhecer o consultório Prime. Entre em contato e solicite uma apresentação personalizada. Nós mostramos como o módulo de contratos pode funcionar dentro da realidade da sua clínica, com seus modelos, seus pacientes, seus profissionais e seus fluxos. Consultório Prime, a gestão inteligente da clínica, do atendimento ao contrato assinado.